Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha todas as semanas aqui no Polemizando e Politizando ou Politizando e Polemizando. Você é quem escolhe a ordem dos fatores, porque elas não vão alterar o produto neste caso aqui. Hoje eu tô aqui com o Paulo Toledo. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Bom dia, eu tô falando bom dia porque a gente está gravando o programa de manhã, mas qualquer horário aí que o pessoal esteja acompanhando a gente, seja bem-vindo ao nosso bate-papo semanal. E estamos aqui para polemizar, politizar, resenhar, enfim. Exatamente. E a gente vai começar falando sobre uma pauta que está cada vez mais ocupando as mídias tradicionais, as mídias alternativas, e está na boca do povo, que é a violência nos campos de futebol. Vamos começar por aí? Futebol é um assunto normalmente proibido por aqui, né? E essa semana seria permitido, porque um raro caso aí, não sei, a gente não sabe o que aconteceu, mas o meu time não perdeu, pelo contrário, ele ganhou do Palmeiras. Olha, E a gente está gravando esse programa na terça-feira e na quinta tem o jogo de volta. Então, a semana que vem eu acho que eu não vou nem aparecer. Não vou estar poxa nem nesse vida! planeta. Eu tô vendo aí uma viagem intergaláctica. Porque eu tô muito otimista com o jogo de volta. Meu Deus, o futebol faz dessas coisas, né, minha gente? Mas o que eu gostaria de falar com você é a respeito da violência nos campos de futebol. Não só apenas entre os jogadores, que tem, né, tem aqueles xingamentos, tem os atos racistas, tem um monte de coisa que acontece, mas ultimamente as torcidas, aliás, não ultimamente, né, sempre as torcidas são, algumas torcidas são mais violentas do que as outras. Agora, os últimos acontecimentos aí na Arena do Palmeiras levaram uma moça a óbito, né, com uma garrafa no pescoço. Queria falar um pouco sobre isso, sobre as punições. Cabe mesmo punição aos times? Não cabe? É um exagero? O que fazer? Então, a gente fica consternado quando acontece esse tipo de situação, mas surpreso jamais, né? Não dá para ficar surpreso. Desculpa, com todo respeito à nossa sociedade, mas são escolhas da sociedade. Sim. A violência, ela é, lógico, tem uma coisa complexa, não dá para a gente resumir de uma forma simplista, mas ela tem sido uma escolha. É um absurdo, absurdo o que aconteceu, né, lá nos arredores do Allianz Parque. Mas como não ia acontecer? Assim, começa, primeira coisa, né, uma partida de futebol, um jogo, um espetáculo, um entretenimento. Não pode misturar as torcidas. Isso é um absurdo o São Paulino não poder sentar junto com o palmeirense na arquibancada, tem que ser separado. Só que o que eu estou falando é um absurdo, isso daí já é uma naturalidade gigantesca. É natural. Se você vai o corintiano na camisa do Palmeiras, ele vai tomar uma surra e todo mundo vai falar: caramba, que absurdo, né? O que o cara foi fazer lá? E não tem o menor sentido uma pessoa tomar uma surra porque ela torce para um time e estava no meio do que torce outro. Olha o absurdo que a gente está falando e é hoje enfrentado com uma naturalidade, mas muito, muito. Sim, ninguém nem contesta isso. Fala, pô, o cara na camisa do Palmeiras no meio da torcida do Corinthians. Então, primeiro, dividiu as torcidas, ficou normal. Não é normal, não era para ser normal. Tem que conviver. O corintiano, o palmeirense, o São Paulino, todo mundo ali sentado. Eles estão pagando para ver um espetáculo. Só isso. Independente do time que ganhar e do Independente time do que ele time que ganhar, torce. independente do time que ele torce, tá torcendo só. Como é que uma pessoa se torna inimiga porque ela torce para um time e você torce para outro? Isso não faz o menor sentido. Mas normalizou, mas normalizou total. E já faz tempo, E né, Paulo? há muito tempo. E aí começaram a ter as brigas, né? Normal. Sim, uma pessoa não pode bater na outra. Ainda mais sem motivo nenhum. Tá, briga em estádio é a coisa mais comum, mais frequente. Acontece alguma coisa com quem briga no estádio? Não.
deveria acontecer. Se você, primeiro, se você, assim, tá lá, o torcedor do Palmeiras junto com o torcedor do Corinthians, um desrespeitou o outro, tem que sair do estádio. Um agrediu o outro, tem que ser preso. Mas não, ficou normal. Aí ficou normal as brigas de torcida. É a coisa mais normal. Tem briga de torcida e não acontece nada. Eles até marcam pela Quantos, internet, né? quantos já morreram? Quantos já morreram? Não foi nenhum nem dois. Não, não dá para ser surpresa. Aí vieram com a ideia, não, vamos resolver o problema. Um pedido da Polícia Militar. E eu particularmente respeito muito a Polícia Militar. E é raro eu criticar, mas isso é uma crítica. É muito fácil resolver dessa forma. Só pode ter torcida de um time em clássico, a pedido da Polícia Militar. Ou seja, eles confessam que eles não conseguem resolver o problema. E excluem E parte já da há anos, galera e e já há pronto. anos é assim. Tem clássico, só pode a torcida de um time, o time da casa. Gente, isso é muito surreal, mas é natural. Todo mundo, não, tá certo, não dá, você não consegue segurar. Gente, como é que você não consegue segurar o bandido e acha isso normal? Não, então tá bom. Então tá bom, já que a gente não consegue conter a violência, a gente restringe. Os não violentos. É, Porque na verdade é isso. e aí tudo bem, e isso também virou normal. E tudo isso é normal, é tratado com normalidade. Não, não é normal, não é normal. O corintiano que falou, que xingou o palmeirense tem que responder. Tem que responder com a lei, existe lei. Aí dizer, ah, não, não existe lei. Claro que existe lei. Lesão corporal não é crime? Agredir alguém não é crime? Xingar alguém não é crime? Por que isso daí foi. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí, lógico, né? Eu te xingo, não acontece nada. Aí eu te agrido, não acontece nada. Eu te espanco, não acontece nada. Aí quando eu te mato, o pessoal, nossa, morreu. Não, é lógico que vai acontecer. É óbvio que vai acontecer. Porque se tolera, porque se permite, porque se fomenta. A briga, a violência no estádio, ela é fomentada. Ela é fomentada. Explica isso da briga ser fomentada. Fomentada por quem? Ela é fomentada, a rivalidade. Ela não é. A partir do momento que você não Não que coíbe. a partir do momento que você fala, não, realmente, é um direito da torcida ficar uma isolada da outra, essa aqui não pode entrar por ali, aquela não pode entrar por ali, aí eles marcam briga pela internet, tudo bem, e as torcidas organizadas, elas são fomentadas, patrocinadas pelos dirigentes do futebol, todo mundo sabe disso. E eu diria mais, alguns comentaristas, durante a semana, quando vão falando daquele clássico, de certa maneira, eles também incitam esse calor, Sim, né? rivalidade a rivalidade ela é sadia, o que não é sadio é a violência. Uhum. Então, eu gosto também de tirar sarro do palmeirense, tirar sarro do corintiano. Só que aí, beleza, então vamos sair na mão? E quando acontecer com você, você tem que aguentar também. Sim, e E normal. pronto. Aliás, eu primeiro eu me zoo para depois zoar o amiguinho. Aliás, eu faço isso no programa aqui toda semana, porque meu Faz. time ajuda, né? Meu time colabora muito com isso. Verdade. Agora, e por conta disso, então, beleza, você chamou o corintiano de gambá, ele pode ir lá e dar um soco na sua cara. Não, claro que não. E tá bom, te ofende gambá, não vou chamar de gambá. É que não ofende. Aí o Bambi. Gente, eu nunca vou bater em alguém porque ele me chama de Bambi. Mas, né, a rivalidade, a gozação, esse é o legal do futebol. Sim. Agora, qual que é o sentido de uma pessoa bater na outra por causa de futebol? Isso daí é uma perturbação da humanidade. Isso não tem explicação. Não existe, assim, é tratado já há muito tempo como uma coisa normal. Gente, isso não é normal, isso é patológico. Por que que você bate no cara porque ele tá com uma camisa verde? E aí, fazendo uma relação com a política, especialmente com a política partidária, e aí não importa o time e não importa o partido, isso também acontece, né? Eu, Aliás, eu tem acho, eu acontecido cada acho vez mais. igualmente ridículo. Acho igualmente ridículo, sou contra, tem que ser punido.
Só que existe aí um mínimo de sentido. Qual que é o sentido? Aquele fanático, por um lado, ele acha que o outro está causando o mal do país. Ele acha, né, que o cara que tem uma determinada ideologia, essa ideologia é nociva, vai prejudicar o seu filho, vai prejudicar o seu neto, até a quarta geração. Então esse cara está fazendo um mal. Agora no futebol, por que que o cara odeia o outro? Qual que é o... Ele acha que o cara que torce para o Corinthians, ele está fazendo um mal para os seus filhos, para os seus netos. Eu não estou defendendo o ódio político, mas o ódio político ele tem uma explicação que eu acho bizarra, absurda, mas tem uma explicação. Do futebol não tem uma explicação. É a idiotice pura e simples. Sem nenhum nexo. Não tem nexo. E aí, o que fazer para resolver? Não sei se Era muito fácil, era só querer. Assim, primeiro, educar, né? violência dentro do... Quem não sabe que não pode bater no amiguinho? Todo mundo sabe. A gente aprende desde cedo, Não pode bater no amiguinho. Matar, né? muito menos. Matar muito menos. Violência dentro do estádio. Gente, qual a dificuldade? Hoje você tem câmera para tudo, para implantar acesso Biometria. por biometria. Caraca, um investimento ridículo perto do que o futebol movimenta. Você tem câmera, você tem coisas, né? Você tem elementos para punir. A pessoa fez qualquer coisa, qualquer alteração que ela deu dentro do estádio, gente, não pode entrar em estádio. Todo dia de jogo tem que se apresentar na delegacia. Torcida organizada. Torcida organizada tá lá. Que isso daí que aconteceu. Uma torcida é a outra e a PM lá se equilibrando no meio para elas não brigarem. Gente, quem tá querendo brigar, é isso. Pune. Eu não consigo punir. Gente, como não consegue punir? Você não consegue pegar fulano, ciclano, beltrano, vem aqui 5. Polícia não consegue destacar 5, esses 5 aqui, tá aqui, as câmeras mostraram, esses 5 estavam querendo bater no... assim, eles ficam tentando invadir a torcida do outro, passando pelo meio da polícia. Gente, é mais do que identificado quem são as pessoas. Por que que não pune? Não pune porque não quer. Aí você fala, por que que não quer punir? Então, aí tem, né, a questão... Isso daí, as torcidas organizadas, elas não são por acaso, elas são fomentadas, elas são subsidiadas, elas são patrocinadas, elas atendem interesses econômicos. Ah, sim, com certeza. A violência é uma escolha da sociedade. Primeiro, em admitir, em aceitar. Admite, ela aceita. A violência, você vê a violência no trânsito. O cara rala o carro no carro do amiguinho, os dois querem brigar e todo mundo, não, tá certo, ele ficou nervoso. Não, tá errado, não pode, porque não pode bater no amiguinho. Mas as pessoas, elas estão cada vez mais irracionais, né, desse ponto de vista. Aí é óbvio que vão morrer pessoas inocentes, que nem a moça que infelizmente morreu lá nos arredores do Allianz. Vai acontecer, lógico que vai acontecer. Se é normal bater no amiguinho, se é normal espancar o amiguinho, vai chegar uma hora que vai matar o amiguinho. Mas é tão simples que quando eu vejo o pessoal indignado, eu falo, gente, por que você está indignado agora? Você não sabia que ia acontecer isso? Quando você achou normal as torcidas marcando briga na internet, se matando e não acontecer nada? E quantos já morreram? É que aí quando era o cara de uma torcida organizada matando o cara da torcida organizada, eles procuraram. E é um bando de bandido, né? Bandidos procuraram, tal, tá, beleza. Aí, só que aí uma hora a garrafa bate na cabeça errada. Exatamente. Agora, surpresa não dá para ter. Consternação, nossa, realmente é uma situação muito... É uma tragédia. O que aconteceu foi uma tragédia. Só que uma tragédia anunciada. A gente já sabia, a sociedade como um todo já sabia que isso ia acontecer, só não Que isso sabia vai... quem Não, isso seriam vai os personagens acontecendo. atingidos, Não é né? a O nome primeira, dos não é a personagens. segunda, não é a terceira, não é a quarta. Isso é uma rotina. Como foi um dia a rotina dos fogos também, dos sinalizadores dentro dos estádios, que também machucaram algumas pessoas, né?
E é importante a gente refletir sobre isso, porque quando a gente vê tudo como normal, a tendência é que as coisas se repitam e a E gente. piorem, é óbvio. Exatamente. E aí as pessoas, elas não ligam, muitas não ligam, e outras ficam com tanto medo que escolhem não ir mais aos estádios, não É, ir mais o àquelas estádio deixa de regiões ser um local para a para família. família. Exatamente. Eu, particularmente, tenho bastante medo de ir aos estádios. Eu só fui uma vez nessa minha vida toda assistir a um jogo no campo, porque era o Santos com um timeco, e aí a gente sabia que ia estar vazio, que não teria tanta gente, que É. era seguro ir com as Eu, crianças. eu não tenho o hábito de frequentar estádio, mas eu sou fanático por futebol. Fanático não, Sim, eu não bato em ninguém por gosto, causa de mas gosta futebol. muito. Mas eu acompanho o jogo do meu time, assim, se não tem uma TV passando, eu ouço no rádio. Aliás, eu ouvi muito no rádio, o jogo São Paulo contra 15 de Biribirim pela primeira fase, aquele jogo que não vale nada, eu tô lá e parece que é uma final e todo jogo para mim é isso. Eu assisto o jogo da Série B ali, quando tá o Tombense jogando contra o Chapecoense, e eu tô em casa, eu tô acompanhando, eu tô vendo, mas eu dificilmente eu vou para estádio, que realmente vários motivos, mas um dos motivos é que não é um ambiente tão sossegado, tão pacífico quanto a gente gostaria que fosse. E isso é triste para todo mundo, né? Porque o torcedor que gosta de ir ao estádio com esses acontecimentos, e aí você tem essa punição de, por exemplo, agora o Santos, acho que é o Santos, proibido de jogar com torcida. Os jogos serão a cento e 150 cinquenta quilômetros de quilômetros. casa. Quer dizer, você não está punindo as pessoas que cometem esses crimes. Você está punindo a todos. Mas é que acaba se tornando uma coisa institucional praticamente. Não, não foi um idiota que soltou, não, era um comportamento de torcida, já que todo mundo sabe que vai acontecer quando o time tiver ruim. Não é um caso isolado. Sim, porque aí todo mundo entra naquela frequência, né, vamos dizer assim, e aí é como se todo mundo tivesse contribuindo para que aquele fato acontecesse, Uma né? pessoa fazer uma coisa errada, tem ali 40 mil pessoas, uma fazer a coisa errada, as outras 39.999 falaram não pode fazer isso, mas não, ao contrário, é 39.999 E fazendo a uma coisa errada e uma falando não faz isso. isso é como se todo mundo tivesse num transe, né? Um transe coletivo aí, todo mundo no estouro da boiada. Vai um, vão todos os Escolhas da outros. sociedade. Escolhas da sociedade, exatamente. A sociedade está escolhendo a violência. Então, né, não se surpreenda. E o É uma decorrência pior lógica. é que a sociedade está escolhendo a violência. O futebol é uma das áreas em que isso se reflete, mas não é a única, Não. né? A sociedade está violenta como um todo. Você já deu o exemplo do trânsito, As aumen- escolas as estão violentas. escolas, aumentou o número de violência, especialmente na pandemia, da violência doméstica, Então, e a aí tudo vai violência ficando doméstica ela se normal, né? enquadra, a maioria das vezes, no que eu falei. Nunca começa com o marido matando a Não, mulher. tem outras coisas Vai, antes. vai se construindo até chegar nesse ponto. E graças a Deus, a grande maioria dos casos não chega nesse ponto, mas porque acontece alguma coisa no caminho, que a gente sabe, é uma situação diferente aí, não é fácil. Sim. Mas é a consequência natural se nada acontecer. A coisa vai aumentando, aumentando, começa com uma estupidez, que vira Uma uma palavra torta, agressão, né? que vira uma agressão, que vai crescendo, aí vira
o não respeito físico, até chegar até chegar no caso mais trágico, assim, tem todo um processo. Pois é. E aí, E Paulo, muitas vezes esse processo é parado no meio do caminho, graças a Deus, por isso não são todas as mulheres agredidas que têm a vida interrompida aí dentro desse processo. mas tem outras coisas que acontecem, né? E aí eu vou falar especificamente das crianças. Porque quando as crianças assistem, seja pela televisão ou seja ali em loco, num jogo de futebol, no trânsito ou em casa, assistem essas cenas de violência, sejam elas violência física, violência psicológica, violência financeira, qualquer uma das violências. Aqui eu dei 3 exemplos, a gente sabe que tem muito mais. A criança assiste aquele episódio, nada acontece. Ela assiste outro episódio, nada acontece. Ela assiste outro episódio, nada acontece. Ela vai aprendendo que isso é natural. É que eu acho que não tem o que a criança veja na televisão que influencie mais do que vendo o pai arrumando briga no bar, Sim, ou mesmo em casa, em né? casa, no trânsito. E aí, se essa criança assiste a comportamentos violentos, sejam de qualquer membro da família ou mesmo na escola, a tendência é que ela repita esses comportamentos, uma vez que eles são naturalizados. Gente, outro dia a gente viu durante um debate um jornalista dando um soco na cara do outro jornalista. E esse jornalista ele foi homenageado no Congresso Nacional por ter agredido o O companheiro de coleguinha. profissão, o coleguinha. Então, gente, é lógico que isso daí vai aumentar, isso vai, é o que eu digo, é fomentado. E aí, daqui a alguns anos, que Quer sociedade a gente vai ter? fomentar mais a agressão do que o agressor ser homenageado. Pela agressão. É trágico, né? E toda a sociedade paga essa conta depois, porque todo mundo está assistindo isso, visto como natural. E olha, só pra... Eu fiz de propósito para dar uma quebrada no clima, tá muito tenso. Até perdi as palavras agora. Meu Deus, a gente vai limpar tudo isso daqui, então a gente vai para um rápido comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Imperium Móveis é sinônimo de tendência, requinte e qualidade. Aqui você encontra produtos diferenciados, tornando o seu lar muito mais atraente e aconchegante. São centenas de itens para você decorar, mobiliar e repaginar a sua casa, disponibilizando diversos produtos à pronta entrega, além de oferecer ideias inovadoras e práticas exclusivas em móveis planejados. Imperium Móveis, trazendo beleza, praticidade e elegância para o seu lar. Conheça também nossa unidade em Praia Grande.
que é oratória? Oratória. É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Voltamos. Muito bem. Depois dessa limpeza, a gente volta. Passou um tsunami no estúdio. Passou um tsunami no estúdio. Normal, tudo bem, tá tudo certo. Paulo, Foi muito bem, até pareceu que foi sem querer. até pareceu que foi sem querer, né? Vamos falar em um outro assunto que eu acho que é legal a gente abordar hoje, que é a reforma tributária. Depois de 30 anos de vai para lá, vem para cá, debate aqui, texto ali, passou, foi para o Senado e após o recesso eles começam a analisar, a votar, enfim. O que você acha disso tudo? Olha, para polemizar, polemizando, politizando. Para mim, quando você fala em reforma tributária sem diminuição da carga tributária, o que você está fazendo é um rearranjo, tirando daqui e colocando ali. Ou seja, para mim é só uma guerra de lobby. Ou seja, vamos tributar menos esse segmento e vamos tributar mais aquele. Quem faz o lobby melhor se beneficia, só que o resultado, a carga tributária continua a mesma. Então, no fim das contas, só mudou quem paga a conta. Só mudou quem... Não, quem paga a conta é o mesmo, porque é repassado. Sim. Né? O imposto ele é repassado. No final, quem paga a conta são os mesmos. Sem diminuição de carga tributária, para mim, qualquer reforma é uma guerra de lobby. Então, e há 30 anos está tentando uma reforma, e há 30 anos eu vejo guerra de lobby, que desses 30 anos eu não vi ninguém falar, vamos reduzir a carga tributária, que inclusive hoje é proibido. Para reduzir a carga tributária, você tem que ir lá no orçamento e avisar, né, na previsão orçamentária, o que você vai cortar. Então, ninguém quer fazer essa discussão. Então, a gente segue aí fazendo guerra de lobby. Trocando 6 por meia dúzia. Trocando quem faz o Pix. Beleza. Mas o que a gente tem visto na grande mídia, na mídia oficial aí, é que Fernando Haddad tá com isso tudo, tá na boca do povo, tá indo bem. Ontem na Globo News, inclusive, falavam que ele é o ministro do semestre. Tem até um crachazinho, como eles fazem lá de funcionário do mês, né? Uhum. Fizeram um crachazinho de funcionário do semestre, por conta do poder de Da articulação que ele articulação, tem, de conseguir conversar com todo Quem mundo. viu ele lá abraçado com o Tarcísio, viu que realmente ele está tendo... São dois, né? São dois políticos que estão despontando aí como lideranças com capacidade de articulação, que falam com os diferentes, não só com os pares, né? Sim, que falam e não só que falam, né? Mas falam e têm tido sucesso nessas conversas, nessas negociações, nisso tudo. Então, ontem na Globo News, na CNN, em todos os canais de jornalismo
só se falava nisso, só Não se só, fala. não Não só. só nisso, mas muito em evidência, né? Tem a página da fofoca também. Então vamos falar da fofoca. A gente gosta de fofocar. Página da fofoca. A treta no grupo do WhatsApp. Treta no grupo do No WhatsApp grupo do WhatsApp da família? Não, da bancada de deputados. do Do PL ou do PL. PT? Porque no PT também tá, o Haddad está causando um ciúmes. Não, mas no grupo do WhatsApp do PL o couro comeu. O couro comeu a ponto de o alto comando partidário ter que mudar lá o apenas administrador pode postar mensagem. Isso não quer dizer que a fofoca não tenha continuado nos bastidores, que não tenham criado um grupo paralelo. Não, no grupo, assim, baixaria mesmo, ofensa. Começaram discutindo e daqui a pouco já estava no baixo nível. Se estivessem lado a lado, talvez tivesse rolado socos, pontapés, cadeiras voando, coisas assim. Eu acho que por aí, porque são duas alas bem distintas que tem no PL, né? O PL que já existia, que é aquele PL, né, comendado há décadas pelo Valdemar Costa Neto, que é um partido de centro, e tem o novo PL, que é aquela galera do bolsonarismo que migrou para o partido sob a influência do Bolsonaro. Uhum. E são essas duas correntes que ficam em atrito. Com a reforma da Previdência, teve, salvo engano, 19 deputados do PL que votaram pela reforma. E isso daí foi o estopim aí da guerra interna no grupo do WhatsApp, com trocas de ofensas bastante Contundente. pesadas. Muito bem. O que a gente pode esperar dos próximos 45 minutos aí dessa partida? Eu não sei, eu pedi para entrar no grupo, mas não me Não deixaram. te deixar. Não me deixaram. Ai, meu Deus. Bom, mas a economia tá indo bem, aparentemente. As coisas estão mais no eixo, tem tido uma boa. Assim, os investidores não estão mais fugindo com O medo. mercado já não está tão nervoso. O mercado não está tão nervoso. Quando, na semana passada, teve um dia, justamente o dia antes da votação, em que dólar subiu, um monte de coisa aconteceu aí no mercado, mas que agora parece que já se estabilizou de novo, já está tudo bem. Aparentemente, estamos num caminho certo nessa pasta, no que se refere à economia, e aí junto com Simone, planejamento, ou só para inglês ver? Eu acho que a questão econômica é difícil você analisar numa fotografia, né? Porque a economia ela não é um momento, ela é um contexto, ela é uma conjuntura e ela é muito dinâmica. Sim. Então, né, a gente teve uma mudança aí bastante, não vou dizer radical, mas substancial na troca do comando em Brasília, né? Saiu o presidente, né, de um viés mais direitista, conservador, entrou um presidente esquerdista, progressista, só que no contexto político eram meio que extremos ali, né? Então teve uma mudança grande. Isso daí a economia sempre sente, né, essa mudança. E em 6 meses, acho que é que nem no técnico de futebol, né? Não dá para os 3, 4 primeiros jogos ainda não está tendo o efeito aquilo que ele está querendo implantar. Eu acho que a economia é mais ou menos isso. Às vezes chega o técnico novo no time, só a chegada do técnico novo faz o time render um pouco mais, porque mudou os ares, mudou a motivação, e às vezes o efeito é o contrário, né? Chegou o técnico novo, os jogadores ainda não estão sabendo o que fazer direito, mas aquele resultado primeiro imediato geralmente é consequência
de diversos fatores, mas não da política que está sendo implantada, porque o resultado ele não é tão a curto prazo, embora algumas medidas sejam a curto prazo. Então, acho difícil fazer essa avaliação da fotografia do momento pelo trabalho desenvolvido nesses 6, 7 meses. Mas algumas coisas são realmente reflexo da política de governo. Sim. E a gente espera que tudo caminhe bem, porque tudo caminhando bem, melhor é para toda a sociedade como um todo e ficaremos mais felizes com uma economia mais equilibrada, né? Sim, mais inclusiva, né, com menos desigualdade, mas principalmente com oportunidade. Eu acho que a redução de desigualdade passa necessariamente pela oportunidade, Sim. não pela só política distributiva. Não. Eu acho que quanto menos o Estado atrapalhar, melhor é para a população. Só que precisamos, né, do Estado, precisamos da intervenção do Estado. Então, E é premissa do Estado pensar políticas públicas que promover o melhorem bem-estar. o bem-estar, exatamente. E aí, para todos, né? Especialmente para aqueles que estão passando por muitas dificuldades. E a gente tem ainda muita gente em situação de vulnerabilidade. E é assim que você promove a oportunidade, né? Primeiro você tem que estancar o ferimento. Que não é coisa fácil também. Que a gente vem aí passando, colhendo, né? O que foi plantado nesses últimos anos e Nos não últimos foram séculos. boas ervas. Nos últimos séculos, né? O problema do Brasil ele começou já há bastante tempo. O Brasil ele é um país que primeiro veio o Estado, em 1808 veio a corte, e depois vamos criar uma sociedade. Então, já nasceu desse jeito, já nasceu com o povo sendo uma desculpa para o Estado ter toda essa estrutura. Então, já nasceu errado, né? Primeiro veio a corte, depois o povo. E aí, isso daí, né? Então você vê a história do Brasil, nunca teve um período tranquilo. Nunca tivemos paz, nunca tivemos aquele momento que falou, pô, agora estamos na direção certa, é só seguir em frente. Sempre foi conturbado. Às vezes a gente passa, nós estamos 20 anos aí de calmaria, 20 anos em termos de história de um país, Não é nada. é um intervalinho. E isso Exatamente. tem sido o Brasil, desde, não vou dizer 1500, porque 1500 baixou uns portugueses aí de navio, mas ao longo da história, acho que o verdadeiro descobrimento do Brasil foi em 1808. Quando vem a É, coroa, quando falaram, opa, lá é um país, lá vai virar um país. Botaram o Brasil no mapa em 1808. mas não a preço, à custa de banana, né? Não, primeiro veio o Estado, depois agora vamos organizar o povo. Pois é. E aí a gente vai colhendo isso até os dias atuais e com certeza passando por essas dificuldades todas, porque nosso país O foi construído Brasil, muito sim, de uma maneira sem muito nunca torta, ter né? uma identidade democrática. Quando que o Brasil começou a viver uma democracia? Né? A gente era um império. Aí com o império veio a república por um golpe de Estado militar. Tivemos 2 presidentes militares que foram um pior que o outro, difícil saber qual foi pior. Aí começou a República do Café com Leite, que não era uma democracia, era ali o significado pleno da termo oligarquia. Um arranjo. Depois veio o Estado Novo. Estado Novo foi uma ditadura pesada, né? O Getúlio fechou o Congresso. Aí depois disso, enfim, agora um pouco de calmaria. Aí foi eleito democraticamente um presidente adepto do
do nazismo, né, que era o Eurico Dutra. E aí voltou o ditador Getúlio, porque foram muitos anos de propaganda ditatorial. E aí depois, agora vamos começar a democracia, veio Juscelino. Aí a gente teve, né, uma calmaria, na verdade teve um golpe de Estado e um contragolpe para ele poder assumir, que não queriam deixar ele assumir, mas aí beleza, assumiu, caramba, até que enfim o presidente eleito democraticamente. Aí veio o Jânio, aí o Jânio renunciou, aí veio outro golpe de Estado. Que não vamos nem falar se era necessário, se não era, se ia ter o golpe do Jango, se não ia. Mais uma vez teve a ruptura da democracia, que durou seus 20, 21, 22 anos. Aí começou a democracia, acabou de começar a nossa democracia. É uma menina. Aí o primeiro presidente eleito democraticamente foi cassado pelo Congresso. Nunca, nossa democracia ela nunca teve a vida fácil. É porque, assim, de verdade, viver democraticamente não é coisa fácil, né? Exige que todo mundo esteja ligado, Preparado para perder algumas vezes. preparado para o debate e para um debate sem machucar o coleguinha, né? Um debate de palavras e não ideia. violência, né? E aí, no fim das contas, nós também vivemos em casa, não nada democraticamente falando, né? É muito difícil as famílias serem democráticas. Normalmente eu mando, você obedece. E aí, quando você constrói uma sociedade em que as pessoas não conseguem conversar, em que elas não se respeitam, é difícil viver essa democracia. E aí eu fico me perguntando que democracia é essa que a gente vive nesse país? Será que vivemos de verdade a democracia como ela deveria? Então, a democracia ela precisa da estabilidade democrática. Toda hora, ao longo da história, ela foi atacada o tempo todo. Sim. Ela foi atacada o tempo todo. A gente começou a ter um pouco de tranquilidade democrática depois da Constituição de 88. E de lá para cá A gente já sofreu começou monte. a gente começou falando de 1808. Sim. Chegamos em 1988, ou seja, 180 anos aí que de democracia você sentiu um cheirinho longe ali. Então, não dá para você estar com a democracia avançada, como são em outros países que já vivenciam ela há muito mais tempo. E muitas vezes não é nem uma república, né? Tem as monarquias que são muito mais democráticas do Sim. que a nossa república. Sim. Embora a república seja o regime natural dos democratas. E aí, quando você recorta só esse pedaço da história de 88 para cá, a gente já viveu períodos horrorosos também, nada democráticos, né? Especialmente Passamos agora mais perrengues. pertinho, Passamos uns perrengues. alguns perrengues, e que me fazem pensar justamente na questão da educação, né? Porque a gente só vai conseguir, penso eu, viver num país verdadeiramente democrático, em que as pessoas atuem democraticamente, a partir da educação, não necessariamente da educação escolar, né? Mas da educação para a democracia. As pessoas não sabem viver a democracia, Não, por nem isso no que seu ela local de por isso que ela tá tão trabalho. fora de moda. Por isso que ela tá fora de moda. É verdade. É verdade. E aí, qual você acredita que seria a melhor solução, se é que tem algum caminho? Não, o único remédio para a falta de democracia é mais democracia. Não existe, por mais que venham as soluções, né? A gente viu agora recentemente o pessoal invocando de uma forma completamente errada do ponto de vista jurídico, o artigo 142 da Constituição. O pessoal defendia a intervenção militar. Teve um jurista, o Lênio Streck,
que ele falava, gente, intervenção militar não existe um reset institucional. Não tem aquele botão que você aperta e fala, não, vamos gerar e agora vamos zerar a coisa, agora vamos começar a democracia. Não existe isso. Isso me lembra aquele slogan antigo, pare de fumar fumando, lembra? Pare de fumar fumando. Você não conserta a democracia com uma ditadura provisória. Seu único remédio para a democracia é mais democracia, é o aprimoramento das instituições democráticas. E aí ajudando as pessoas a pensarem isso, né? Cada uma. Porque as pessoas, elas não sabem de verdade o que é viver democraticamente. Primeiro E porque o elas que é uma vieram. democracia, né? Exatamente. Primeiro porque elas vieram. Nós, né, viemos de um período grande de ditadura. E aí a gente cresceu com esse pensamento positivista, com esse pensamento de que eu não preciso fazer a minha parte, o outro faz. Fora a falta de memória, né? As pessoas esquecem o que os políticos fizeram num passado recente e acabam votando nele de novo, muitas vezes em troca de. A falta de memória histórica, a gente está voltando a discussões que tinham perdido o sentido depois da Segunda Guerra. A gente está voltando a discussões do período entre guerras. A gente está voltando a debates que tinham deixado de fazer o sentido depois da barbárie toda que aconteceu, né, nos anos 30, 40. A gente se discute se não realmente faz sentido ter direitos humanos. Isso é uma discussão que voltou. Os direitos humanos, né, a doutrina dos direitos humanos, ela nasceu depois que o mundo ficou assombrado com o que a Segunda Guerra Mundial provocou. E ali, né, a humanidade falou, não, tem que ter limites, tem que ter limites mínimos. Hoje esse limite mínimo está sendo contestado aí todo dia, toda hora. Pois é. Alguma luz no fim do túnel? Ou um tiroteio no fim do túnel. Muitas luzes nesse caso, então. Difícil, né? Não, Desafios. assim, né, eu bato muito nessa tecla, são escolhas da sociedade. Sociedade tem que mudar suas escolhas. Mas, assim, ok. Concordo com você e concordo mesmo. A sociedade precisa mudar as suas escolhas. Mas ela precisa percorrer alguns caminhos para conseguir fazer isso. Uhum. E a pergunta justamente é essa, né? Como que a sociedade muda suas escolhas se ela vive e revive todos os dias as mesmas coisas? Se ela não for ensinada, ou ao menos se não houverem exemplos para que ela fale, esse caminho aqui é o melhor, a gente vai por aqui e não por aqui, como fazer isso? A morte da moça palmeirense não é um exemplo? Pode ser, mas não necessariamente será. É que a gente tem que aprender com os exemplos, né? Não adianta, se a gente tem as lições e não aprende com ela, não adianta, a gente precisa aprender com as lições. Né? Aí eu volto à Segunda Guerra. A gente está esquecendo as lições da Segunda Guerra. Temos que lembrar. Segunda Guerra, o que aconteceu é completamente banalizado no Brasil. O nazismo ele é infantilizado no Brasil. As pessoas enxergam o Hitler era um maluco que matava judeu. Não, esse maluco ele dividiu o mundo ao meio. O mundo ele estava dividido ao meio. Como o Brasil hoje é dividido ao meio, né? Lógico, situações diferentes, o mundo era dividido ao meio. O Brasil tinha quem lê hoje, né, vai estudar um pouquinho assim, tem a impressão, não, o Brasil ele ajudou o eixo, ele foi lá, ele ajudou os aliados, né? Ele combateu o eixo, ele foi lá na Itália, tal. Não, o Brasil ele era extremamente dividido. O Brasil teve um presidente que era nazista declarado naquela época, o Eurico Gaspar Dutra, ele elogiava e ele defendia a política dos partidos do eixo, o nazismo, o fascismo.
Hoje você imagina, não, o Brasil ele era os aliados. Os aliados eles foram lá e deram um jeito no encrenqueiro do Hitler. Não, por muito, mas muito pouco, o Hitler não destruiu o exército inglês e acabou com os aliados. E ele não conquistou na força metade do mundo, ele conquistou corações e mentes. E hoje isso daí, né? Ele era um maluco que matava judeu. Não, se a gente não aprende com as lições, a gente A repete os tendência é erros. repetir, exatamente. E é aí que mora o perigo, né? E Repetir os aí que erros. você acha normal o cara ir no estádio e jogar uma garrafa de vidro na cabeça do cara que tá com uma camisa de outra cor. É, e você achar normal numa briga de trânsito, que nem deveria acontecer. A imposição, a intimidação por meio da força, que acaba chegando em tragédia. Vai chegar em tragédia, naturalmente. Exatamente. Bom, que papo esse hoje, hein? A gente nota, a gente avalia que a nossa sociedade, eu costumo dizer que a nossa sociedade é meio esquizofrênica, né? As pessoas falam que votam em fulano e não votam em ciclano, porque ciclano é corrupto, porque ciclano ou ciclana roubou. Aí a gente vai ao mercado e essa mesma pessoa que disse que não votou naquela pessoa porque ela é E corrupta, que porque odeia ela. que ela faz e que odeia e que essa pessoa faz coisas questionáveis, vamos dizer, ela tá lá no mercado, ela e mais uma pessoa, cada uma numa fila para ver qual é a mais rápida. E ela não reflete que isso também é um jeito de burlar Uhum. a regra, né? Sim, Que ela e de quer sempre dar um passar, jeitinho. passar perna em alguém. Exatamente. Só que essas pessoas, via de regra, elas não têm nem a percepção de que essa também é uma maneira errada de viver a vida. Vê o troco errado e não devolve. Eu troco errado e não devolve. Exatamente. Finge, né, estar acontecendo alguma coisa para tirar uma vantagem. E essa é a nossa sociedade. E a minha preocupação é justamente essa, né? Se a nossa sociedade é assim, como querer que tudo mude e que as pessoas passem a não brigar com coleguinha, Não bater no amiguinho. né? Ser mais gentil, fazer o bem sem olhar a quem, enfim, São escolhas. são escolhas. Muito bem, escolhas. Então vamos escolher melhor como viver o nosso dia a dia, como conversar com os Eu juro que eu amiguinhos. achei que a Ive ia falar, vamos escolher terminar o programa. Eu juro que eu pensei que ela ia falar isso. Mas tá na hora mesmo da gente terminar o programa de hoje. Mas não é uma escolha. Não, não é uma escolha. Essa é uma obrigação nossa, porque a gente tem um tempo aqui que a gente tem que seguir. Mas a gente poderia escolher terminar o programa mesmo, antes da hora. Enfim. Mas são coisas que a gente precisa refletir, né, Paulo? E colocar a cabeça no lugar, fazer essa reflexão de uma maneira bastante consciente, para que cada um de nós também consiga dar a sua contribuição para vivermos num mundo mais, não num mundo mais democrático, mas no nosso mundo mais democraticamente possível, né? Começa lá na nossa casa, com as pessoas que a gente conhece, no trânsito, com as nossas escolhas, que vão refletir de alguma maneira em maior ou em menor grau nas escolhas da sociedade. Nós também fazemos parte dessa sociedade Uhum. maluca aí. Sim. Eu faço parte da sociedade, mas eu não bato nos amiguinhos. Eu também não. Não que eu já não tenha tido algumas vontades de bater nos amiguinhos, porque Ah, tem uns amiguinhos que a gente fala,
Deus, como pode isso, né? A gente aguenta até os corintianos. Pois é, né? Até os santistas, até os são paulinos, palmeirenses. Você é o quê, Luizinho? Conta pra gente. Ó, Luizinho é corintiano, ele tá aqui nos ajudando, firme e forte. É isso. Nem parece, né, que é Nem corintiano. parece corintiano. Tão tranquilo, né? Bom, agora sim eu vou escolher terminar o programa. Vamos lá. Uma última mensagem para as pessoas que nos escutam, nos assistem. Então, em resumo, precisamos rever as nossas escolhas enquanto sociedade, porque não estamos tendo surpresa, estamos tendo tristeza, estamos tendo, né, vivenciando tragédias. Aí a gente vê o que está acontecendo nas escolas, né, o terror que está acontecendo nas escolas, mas a gente precisa refletir bem sobre as nossas escolhas, porque toda escolha tem a sua consequência. Toda ação, uma reação. Desejar uma ótima semana a todos e que a quinta-feira seja um dia de poucos ou, se possível, nenhum gol, porque o empate é nosso. E a semana que vem a gente espera encontrar todo mundo aqui só polemizando, politizando, sem brigar, sem Sem tretar. brigar, exatamente. Então é isso, minha gente. A gente encerra aqui o nosso programa hoje. A gente se vê semana que vem e que todos possam pensar sobre a sua atuação também nessa sociedade que todos nós fazemos parte, afinal de contas. Então, se a sociedade precisa repensar a maneira que faz as coisas, nós fazemos parte disso. Grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.